Você já ouviu falar que papel aceita tudo? Ou que a Bíblia foi escrita por homens? Esse é o canal Leitura Inspirada, seja muito bem-vindo. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe esse conteúdo e não esqueça de se inscrever em nosso canal. É muito comum as pessoas usarem os argumentos de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, foi escrita por homens. E quem garante que o que está escrito hoje é o mesmo que foi escrito há 2000 anos atrás? Bem, são muitas as desculpas que as pessoas podem usar para não obedecer à Bíblia. E todas elas são válidas, porque as pessoas podem pensar o que elas bem entender. Mas no caso, a maioria das coisas que acontecem é na verdade uma desinformação. Nós vimos aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo o apóstolo Paulo. E que Jesus Cristo, o maior líder de todos, a maior referência para nós, disse que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a verdade. Agora, Pedro, um outro apóstolo, ele vai nos dizer o seguinte, em sua carta, a sua segunda carta, no capítulo 1, verso 20 e 21, ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro é bem claro em dizer que as Escrituras, as profecias delas, não vêm de particular elucidação, de particular ideia de algum homem, de alguma pessoa, mas a profecia, a palavra de Deus, foi dada por vontade de Deus, pois os homens que a escreveram foram movidos, foram usados pelo Espírito Santo. E está aí a grande diferença, a inspiração das Escrituras. Os homens foram inspirados por Deus a escreverem. O texto não foi ditado para eles, salvo em algumas situações, mas eles foram usados por Deus. Eles obviamente escreveram com suas particularidades, suas impressões, suas perspectivas e no seu contexto. Um apóstolo que era mais estudado, mais sábio como Paulo, obviamente escreveu mais cartas, com maior erudição. Já Pedro escreveu menos cartas, mas também com toda a sua desenvoltura, baseada no que aprendeu com Cristo e também com a atuação do Espírito Santo nele. Temos Davi, que a princípio era um pastor de ovelhas, mas se tornou um rei. Homens das mais variadas situações e criações foram usados por Deus para esse fim, chamados para serem profetas, discípulos de Deus e assim poderem transmitir as mensagens de Deus para a salvação das pessoas. Claro, meu amigo, nós temos em nossas casas um livro que é inspirado por Deus, que contém a verdade, escrito por homens santos, homens que foram inspirados por Deus. Mas alguém poderia dizer que papel aceita tudo? E quem garante que o que está escrito hoje é o mesmo que foi escrito há 2.500 anos atrás? No meio do século XX, acontece que foi encontrado os manuscritos do Mar Morto. E nesses manuscritos que são cópias do Velho Testamento e outros escritos judaicos. Essas cópias foram comparadas com o texto que temos hoje. E a conclusão que os especialistas chegaram é que o que temos hoje é o mesmo que foi escrito há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Então podemos assertivamente crer que o conteúdo que temos do Velho Testamento é o mesmo que temos hoje. E com relação ao Novo Testamento também temos provas arqueológicas referentes a isso, levando em consideração que é o livro antigo mais bem documentado da história. Inclusive, a sua distância do original para as cópias mais antigas é uma distância muito pequena. E isso nos traz segurança, pois quanto mais cópias e menor a distância, mais fiel é o relato, é o escrito que temos em nossas mãos. O certo é que temos sim um livro confiável em nossas mãos. E esse livro está à disposição todas as pessoas que assim o quiser conhecer e ser santificados por essa verdade. Você pode aproveitar lendo, estudando, meditando nesse livro, conhecendo as verdades que Deus deixou para você. E olha, não deixe para depois. Enquanto houver inteligência, houver discernimento em sua mente, houver lucidez,
Procure estudar, ler, conhecer as verdades bíblicas, pois elas fazem toda a diferença em nossas vidas. E um dia Cristo vai cobrar a respeito do conhecimento que negligenciamos ter. Eu explico. Uma coisa é você viver isolado, não ter acesso à Bíblia, não ter acesso a tudo que Deus deixou para nós. Você será julgado, nesse caso, com base nos princípios que você aprendeu de acordo com a sua realidade. Mas com relação a alguém que vive num contexto que tem à sua disposição o material, que no caso estamos falando da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade, e está disponível, e eu mesmo assim negligencio, então eu estou numa situação difícil, que talvez poderei correr risco à minha salvação, porque eu responderei a Deus do conhecimento que negligenciei ter. E isso é muito sério. Portanto, meu amigo, portanto, minha amiga, estude, leia a palavra de Deus, busque conhecimento. Conhecimento é poder. Conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. Você pode aproveitar conhecendo mais da palavra de Deus. Um forte abraço, obrigado por estar aqui e não esqueça de curtir, deixar um comentário aqui e se inscreva no canal.